Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso amado Pai eterno, nos dirige agora através do Teu Espírito Santo neste estudo que iremos realizar para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é a doutrina de Cristo na história. Está em Lucas 2, do 25 ao 35, que diz: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então Jesus Cristo, ele havia nascido, mas Simeão, que já era um homem velho, ele aguardava a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. E o Espírito Santo lhe revelou que ele não morreria até ver o Salvador, a luz para os gentios, que são todos os povos da terra que não fazem parte do povo de Israel. Porque Deus, desde que o ser humano pecou, se propôs a salvar a humanidade. E esta é a grande intenção de Deus: reconciliar o homem consigo mesmo. Está lá em Gênesis 3. Antes da vinda de Cristo, todos os acontecimentos da história estavam direcionados para este momento. Desde Adão, desde Enoque, desde Noé, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, as pessoas reconheciam que o Deus deles era o Deus verdadeiro. E o povo de Israel, os outros povos, ouviam falar deste Deus maravilhoso, único e verdadeiro, e temiam, tinham medo do Deus de Israel.
Depois deste momento, todos os acontecimentos da história partem desde esse grande acontecimento. Antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, Deus se revelou através de homens santos, homens separados por Deus e por um povo que, mesmo sem merecimento, foi escolhido por Deus para ser o representante do seu nome, aquele que daria a promessa do Messias. E depois de que Jesus Cristo nasceu, todos os acontecimentos foram através da evangelização do mundo, como Jesus ordenou em Mateus 18 ao 20, que diz: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na maioria dos países, ou em grande parte dos países, existe o AD, que é antes de Cristo, e o DC, que é depois de Cristo. É o AC antes de Cristo e o DC depois de Cristo. Porque a história foi dividida a partir de Jesus Cristo, antes de Jesus e depois de Jesus. É inegável que desde o início da história humana, Deus começou a guiar todas as coisas segundo a sua vontade. Tudo o que aconteceu durante toda a história teve a vontade de Deus, porque Deus é um Deus soberano. Deus usou até homens pagãos, pessoas que adoravam falsos deuses e que não faziam parte do povo de Israel. Em Esdras capítulo 1, do 1 ao 4 diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, rei dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. De quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o que habita em Jerusalém. Todo aquele que está em alguns lugares em quem habita,
os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, as fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então Ciro era um rei pagão. Ele não era do povo de Israel, mas Deus o usou para reedificar a casa de Deus em Jerusalém. As religiões entre os povos pagãos iam se esgotando cada vez mais, preparando o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Em Atos 17, do 22 ao 27, diz: Então Paulo, levantando-se no aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura, tateando-o, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então o povo de Atenas, eles tinham muitos deuses e tinham muitos altares. E eles já não sabiam mais a quem adorar, por isso que fizeram um altar ao Deus desconhecido. E eles nem sabiam quem era esse Deus, mas fizeram um altar para ele, para o Deus desconhecido. E hoje em dia também nós vemos muitas religiões que chega um momento em que a pessoa procura o seu falso Deus e ele não pode responder às suas orações, porque ele é um Deus falso. E quando esse demônio, esse ser, essa criatura, porque existe apenas um Deus que sempre existiu e que é eterno, eles vão procurar e reconhecem que Jesus Cristo é o único que pode dar a solução. E aí a pessoa olha e pensa, mas se eu sirvo a esse tal há tanto tempo e ele não pode resolver a minha situação, ele não pode me garantir uma vida melhor, uma vida eterna, eu vou crer no Deus verdadeiro e em Jesus Cristo. E eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas
que aconteceram isso, que chegou uma hora que elas olharam e viram que aquilo que eles adoravam, era um Deus falso ou era um demônio, era uma mentira. E passaram a adorar o Deus único e verdadeiro e entregaram a sua vida ao único e verdadeiro Salvador e suficiente, que nos dá a salvação gratuitamente, Jesus Cristo. Então a história, ela, desde que o pecado entrou na vida do ser humano, que tornou a terra maldita, até hoje, todos os acontecimentos foram dirigidos por Deus para este momento. A vinda de Jesus Cristo, o cumprimento do seu ministério e a evangelização do mundo. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este dia, graças te damos pela tua maravilhosa bênção de poder estar aqui diante de ti, Pai, e reconhecer que tu és um Deus soberano, que está acima de todas as coisas, que não dá a tua glória a ninguém, a nenhum Deus falso, que tanto anjos como demônios, homens e todas as criaturas terão que se dobrar diante de ti e te reconhecer como único Deus e a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Supre as necessidades desta pessoa que está ouvindo esta mensagem, Pai, e continua fazendo a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a